Salve, povo! A gente está aqui com mais um podcast do Ibra, o Ibra Talks. E hoje a gente vai trazer uma pessoa muito especial aqui para vocês que joga futebol e joga bem. É a Manu Olivan, tudo bom? Tudo bem. Bacana a tua presença aqui, a gente vai falar bastante, a gente está tá acontecendo a Copa do Mundo Feminina, né? E a gente vai falar bastante disso. E quem está aqui comigo hoje para falar sobre isso, que manja de futebol feminino bastante, né? É o Duca Reis. Tudo bom, Duca? Tudo bom, Sidney. Um prazer participar deste podcast, principalmente com a nossa convidada, Manu, um talento do futebol feminino. Bacana. Falar de futebol feminino, né? Porque é muito importante, que a gente só fala de futebol masculino, parece que só existe isso, né? Mas antes de falar do futebol feminino, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, claro, que nos ajudam muito aqui. Falar da Editora Vilese. A Editora Vilese, ela tem diversos livros de autoajuda, livros de ficção. Os meus livros de ficção, eles são editados pela Editora Vilese. Tem também o livro do Ibra, sabe aquele livro Reabilitação Animal, Fisioterapia, Acupuntura Veterinária? É editado pela Editora Vilese, né? Então, a Editora Vilese, ela está presente na Amazon. Então, se você colocar lá amazon.com.br, beleza, encontrou a Editora Vilese lá. Ou na própria loja do Ibra, ibravet.com.br/loja do Ibra. Então, você consegue encontrar os livros ali. E o nosso outro patrocinador, que nos ajuda bastante aqui também, é a Bios. A Bios tem equipamentos de fototerapia, são equipamentos muito bons. Eu utilizo equipamentos de fototerapia da Bios. São equipamentos que podem ser utilizados para as pessoas, então pelos fisioterapeutas nas pessoas e, como no meu caso, que sou veterinário, nos animais. Né? Eles têm o Bios Therapy 2 e tem o Bios Therapy X, que são dois equipamentos de fotobiomodulação muito legais. Mas agora vamos para o papo. Vamos embora. Como é que... Eu vou fazer uma pergunta, começar perguntando da tua vida, como é que você entrou nessa do futebol? O que aconteceu para você falar, eu quero jogar futebol? Então, quando eu era bem pequenininha, tipo, uns 4 anos, assim, mais ou menos, eu sempre acompanhava meu pai, ele ia jogar futebol no final de semana, eu sempre gostei muito de ir lá e comecei a me interessar mais, assim, queria fazer escolinha, minha mãe tentou me colocar no judô, patinação artística, e teatro também. Tipo, não faz futebol, filho, eu quero qualquer coisa menos futebol. Mas eu insistia bastante e chegou uma hora que eles desistiram, né? Falaram, tá bom, vamos colocar ela lá numa escolinha. Daí com 6, 7 anos, me colocaram numa escolinha de futebol, acho que era do Coxa. E daí eu fui jogando, treinando, daí eu joguei futsal também, joguei... society, fui treinando, eu cheguei a jogar com o time masculino do Coxa, que era futsal, daí eu fui daí mudou pro Atlético, daí depois a gente conseguiu formar um time que era só de meninas. Daí você era de Curitiba, né? Sou de Curitiba. É isso que eu ia perguntar, que você está falando de times de Curitiba, você era sou de Curitiba. E daí, em 2016, eu fiz uma peneira pro Centro Olímpico aqui em São Paulo mesmo. E eu passei, só que como eu morava em Curitiba, eu só vinha de vez em quando aqui treinar. E foi indo assim, tipo, eu treinava em Curitiba e treinava aqui bem de vez em quando, quase nunca vinha. E foi indo assim. Daí chegou uma hora que, quando eu tinha uns 14, 15 anos, 2020... a gente decidiu levar mais a sério, assim, e daí a gente se mudou aqui pra São Paulo. Daí, a família mudou pra São Paulo? Mudou eu e meu pai. Por sua carreira? Sim. Olha que interessante. Meu pai, ele já trabalhava aqui, só que daí eu mudei junto com ele depois. Daí foi em 2020, só que daí chegou a pandemia, né? Pela variar, né? Estragou tudo, né? Sim. Daí, daí eu fui treinando, daí parou. E daí em 2021, acabou o ano de 2020, daí eu joguei só um campeonato pelo Centro Olímpico naquele ano, já joguei outros também. E daí em 2021 eu fui pro Corinthians, que era o primeiro time mais de camisa, assim, né? Mais reconhecido. E daí eu tô
até hoje aqui no Corinthians. Eu discordo. Eu acho que é o Santos mais reconhecido. Eu sou santista. E tô no fundo do poço, né? É quase sendo rebaixado o meu time. Mas você não sofreu preconceito? Porque assim, eu vou te contar uma coisa. Eu jogava futebol com o César, que você conheceu aqui. Ele é meu amigo de infância. Ele jogava bem, eu jogava mal futebol. E quando uma menina queria jogar, a gente não deixava. A gente não deixava por quê? Porque primeiro a gente falava que ia atrapalhar, né? Não existia futebol feminino, né? Praticamente a gente falava que ia atrapalhar e a gente tinha medo de machucar a menina. E não tem mais isso ou você chegou a sofrer algum preconceito assim? Então, sempre tem um preconceito, né? Quando eu era pequena, eu brincava com os meninos, tipo, ia na pracinha, brincava, daí eu pedia, posso jogar com vocês? Eles sempre, tipo, ficavam meio assim, mas depois, tipo, ia indo, assim, a gente jogava... Aí você entrava e dava uma coça neles, passava a bola por baixo da perna. Sim. Daí... Acabava com eles. Mas nos campeonatos que a gente jogava de futsal, assim, nunca cheguei muito a, tipo, viver, assim, preconceito, tipo, de falar, mas minha mãe que ficava de fora, meus pais, eles ouviam algumas coisas, tipo, vai lavar louça, tipo, uns negócios assim, né? Vai lavar louça, que absurdo. Tipo, uns negócios assim. Só que, sempre tem um preconceito, eles acham que a gente não joga bem, não sei o quê, mas com o tempo, assim, acho que vai melhorando. Você joga em que posição? Eu sou meia e atacante. Posição bacana, hein? Mas você também joga de lateral, né? Então, quando eu fui convocada para a seleção, né, em 2021, eu fui convocada como meia, e eu não era meia ainda, eu era atacante. Só que daí foi passando, assim, convocações, e só na seleção que eu joguei de lateral. Então, daí só foi um caso à parte, assim, mas eu faço a função se precisar. Só que eu sou mais meia e atacante. Mas meia e atacante é uma posição que tem que saber muito, né? Porque você tem que desarmar, tem que atacar, não é só... O atacante, ele fica na boa. Ele pega a bola e ataca, né? Sim. O meia, ele tem que desarmar, tem que passar ou tem que atacar. É uma posição mais completa, né? E o legal, porque assim, o técnico principal do Corinthians é o Arthur Elias. O Arthur Elias, ele gosta de colocar as meninas em todas as posições possíveis. Então, lateral esquerda joga de zagueira, ponta joga de ala, várias situações. E a Manu já está se preparando, né? Quando subir em definitivo. Hoje em dia a gente tem que saber fazer todas as funções, né? Tipo, não adianta ser... zagueiros tem que saber fazer lateral também, saber um volante, assim, então... É assim, você não tinha nem nascido, tinha um técnico da seleção que chamava Cláudio Coutinho. Você tinha nascido? Eu nasci em 78, então, sim. E ele falava dos jogadores polivalentes. Que o jogador tinha que ser polivalente. Para ele tinha que ser... Lógico que a gente perdeu, né? Eu nem lembro que fase que a seleção saiu, mas ainda ia bem. Ultimamente não vai muito bem, né? Mas ainda ia bem na época. Mas ele fazia os jogadores jogarem todos... Eu acho que ele foi um dos primeiros a pensar assim. Que o jogador ele tem que fazer várias funções, não uma só. Que antigamente era assim, o cara é lateral, ele só vai subir e descer, subir e descer. O cara é meio, ele só fica lá no meio. E hoje a gente vê o jogador está aqui, de repente ele está ali. Eu vejo muito assim, um jogador que é canhoto, de repente ele está na direita. Depois ele está na esquerda de novo, né? E antigamente não podia. Se o jogador canhoto fosse para a direita, o pessoal pegava ele pelo cabelo e colocava no lugar dele. Sim, até porque eu também jogo de ponta, né? De ponta. E eu gosto de jogar mais na esquerda, né? De você corta pro lado e chuta, assim, tipo... Você é destra? Eu sou destra. Destra. Falando nisso, a Ana Thaís Matos, comentarista da TV Globo, ela chegou a dizer que porque as meninas costumam jogar em várias posições, porque quando elas jogavam com os homens, tipo, elas entravam no que sobrava. Tá faltando o quê? Um zagueiro, então entra lá. É bem isso mesmo, mano. Tipo, você, quando vai brincar com os meninos, quer dizer, agora não, porque você já é uma atleta, mas quando você era criança, tipo, era a posição que sobrava? Assim, pra falar a verdade, eu não era muito assim, não. No meu caso, né? Mas, sei lá, tipo... Mas porque provavelmente se você já jogava bem, né? Pode ser. É uma outra época. Outra época, você já jogava bem. Pode ter acontecido isso. O pessoal sempre me colocava no gol.
Eu era bom para chutar bola para fora. Era muito bom. E Manu, você está trabalhando com a Daniela Alves, é isso? Que é a sua treinadora? Não, na verdade a Dani, ela saiu ano passado, Sei. no começo do ano, e hoje é Thaísa Passos, que até tá. ela era do Fluminense, dela mudou pra cá esse ano. Então teve essa Ano mudança passado, na base do Corinthians. Sim. Certo. Mudou toda a comissão, veio mais gente, saiu pessoas também, mudou tudo. E tá uma coisa profissional, assim, Sim. profissional com, não sei no seu caso, né? Mas assim, as jogadoras recebem um bom salário, o salário é muito baixo. Não precisa falar salário, só se é equivalendo com os homens. Tá. Comparado com os homens, é realmente muito baixo, né? Mas é um salário justo, assim, né? Mas ainda tem muito que melhorar, eu acho, assim, tipo, uma jogadora não chega a ganhar nem 10 mil direito, assim, dependendo. Jogando no Corinthians não ganha nem 10 mil direito, então ainda tem muito que melhorar, né? Então, não tem como comparar com o masculino, né? O cara joga em qualquer time aí e ganha 100 mil. Acho que o menino da base do Corinthians, do Sub-20, deve ganhar isso. Se bobear. Exatamente. Até mais. Até mais. Porque, na verdade, assim, ainda não é muito difundido. Essa é a verdade. Você vê, tá tendo a Copa do Mundo masculina para o Brasil. Parava, né? Nem sei se para mais, mas chega a parar, assim, vai ter jogo às 5 da tarde, então as empresas têm que dispensar todo mundo às 4. A Copa Feminina não tá parando, né? E teve jogo hoje, às 7. A gente tá gravando esse episódio aqui, na quarta-feira que o Brasil foi desclassificado, né? Sim. Teve hoje às 7 da manhã, né? Sim. Pouca gente assistiu. Então, assim, ainda, mas eu tenho certeza que isso ainda vai evoluir muito. Ainda vai ter aquela Copa Feminina que todo mundo vai parar. Mas vai ser o dia que o Brasil tiver bom o suficiente para ganhar. Exatamente. Aí sim o salário vai aumentar bastante. O brasileiro, ele gosta do futebol masculino. Os demais esportes, o brasileiro gosta se estiver ganhando. Então, nem a tênis. Quando o Guga tava lá ganhando, aí o pessoal, todo mundo gostava de tênis. Surf, a Medina surgiu, aí agora todo mundo é especialista em surf. E é assim. Mas eu jogava vôlei na época da geração de prata. Então eu entrei para jogar vôlei, eu era adolescente, eu jogava no Ibirapuera aqui, eu entrei para jogar vôlei e ninguém falava de vôlei. Aí veio o Bernardo, aquela geração... Renan, isso. Mauri. E aí eles ganharam a medalha de prata. E aí o vôlei explodiu. E aí o que aconteceu? Teve a Operação Mãos Limpas na Itália, olha a história, hein? Eu tô contando a história que eu vivi. Operação Mãos Limpas na Itália, e a Itália era o topo do mundo no vôlei, era a Itália. Ganhava de todo mundo e ganhava de lavada. Só que ela era patrocinada pelas empresas que foram pegas na Mãos Limpas. Então a Itália desceu, o Brasil subiu. E aí começou a passar vôlei na televisão direto. Então, assim, por quê? Exatamente isso que você está falando, porque a gente ganhava e foi campeão, foi não sei. Aí sim. Automobilismo também. Fórmula 1, poucos brasileiros estão assistindo. É menos gente assistindo. Quando eu assistia, que era o Ayrton Senna, ninguém perdia. Ninguém perdia, porque ele ia ganhar. Sim. A gente já ligava a televisão sabendo que ele ia ganhar. E no futebol feminino, Manu, em 2019 o Corinthians perdeu, se não me engano, para a Ferroviária no Parque São Jorge. A final do Brasileirão nos pênaltis. Vazio o Parque São Jorge, quer dizer, devia ter 2, 3 mil pessoas. E no ano passado, o Corinthians foi campeão brasileiro com a Neoquímica Arena com 40 e poucas mil pessoas. Quer dizer, então, o Corinthians começou a ganhar, já se interessaram. E assim vai. Vai ser a final Santos e Corinthians? Não, é a semifinal. Semifinal, né? Semifinal. E a outra é Ferroviária e São Paulo, isso? Vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que torcer pro Santos, tá? Eu sou obrigado, eu sou santista, né? Manu, e você então já integrou o elenco profissional do Corinthians? Sim, já participei de alguns treinos lá com eles, já estreiei contra a Ferroviária, né, no Paulista. E joguei 2 jogos lá com eles, joguei contra o São Paulo e sempre estamos treinando lá com o time profissional, participando lá com elas. Esse que você entrou foi um que a Miracatu fez o gol, foi? Esse aí. E a Manu, eu acompanho a Manu desde o Campeonato Brasileiro Sub-16, que o Corinthians acabou sendo campeão, a Manu jogando muito bem, era titular do time, ela fez um gol, acho que foi na semifinal, quarta de final, alguma coisa assim, que você fez de fora da área, que me chamou bastante atenção. Foi na fase de grupos mesmo. Isso, fase de grupos. Contra o Avaí. Exatamente. De fora da área. Bacana, de fora da área. Foi. Olha. E deixa eu só aproveitar e falar uma coisa da BIOS, que está aqui.
Quando o dono da BIOS, o Felipe, ele veio aqui, ele comentou com a gente que o Corinthians está usando esses equipamentos. Esses equipamentos de fototerapia. O Joaquim Grava, Joaquim Grava está usando esses equipamentos deles. É super, eu uso em cachorro, isso daí é super legal. E falando nisso, contusões. Como é porque a última vez que eu joguei futebol eu saí arrebentado. Mas arrebentado mesmo, ralado, tudo arrebentado, né? Eu só não tive contusão grave, mas ficou uns pedaços de pele lá no chão. E você já teve alguma contusão, alguma coisa? Então, eu já... nada foi muito grave, assim, que eu tive. Eu só quebrei o braço mesmo, que eu tava... Não foi muito grave. Mas eu fiquei muito tempo... Não fiquei muito tempo fora, né? De sem treinar e tal. Eu tinha uns, sei lá, 13 anos, mais ou menos. Tava jogando futsal. E daí, não sei o que aconteceu lá, a menina chegou forte em mim, assim, que eu apoiei a mão no chão, assim. Nossa! Caí. Daí quebrou, ficou bem feio, assim, no meu braço. Aí teve que operar. Tive que operar. Nossa, não foi grave. Tá doido, eu me ralei, já acho grave. Pois é. Tá doido. Ô, Manu, e como é o futebol feminino do Corinthians administrado pela Cris Gamaré? Porque, assim, me parece que o Corinthians, em relação aos demais clubes do futebol brasileiro, é um clube muito profissional, o futebol feminino do Corinthians, em relação aos demais, né? Como funciona essa questão? Porque vocês também vocês, vira e mexe, estão indo para o profissional, trabalhar, tem essa integração, é bem bacana isso, né? Sim. A Cris, ela é muito uma boa diretora. Ela sempre tá, tipo, correndo atrás para melhorar, né, a base, todo o Corinthians feminino mesmo. Ela tá sempre correndo atrás das coisas. E, ultimamente, mais do ano passado até esse ano, a gente tá começando a integrar mais com o profissional. Ainda é pouco, mas já comparado com o que era antes, já é 1000 vezes melhor. Tipo, o técnico conhece a gente, já sabe como a gente joga. Isso tá sendo, tipo, muito bom pra gente mesmo. O técnico do profissional deve ficar de olho em vocês, com certeza, né? Ele tá sempre conversando com a nossa técnica, sempre de olho na gente. Às vezes eles vão assistir os nossos jogos também, a comissão inteira. Isso é muito legal. A gente vai ter que repetir esse podcast aqui quando ela for para a seleção. Com certeza, né? Logo. A gente coloca assim, Manu Olivan, ela foi no nosso podcast, agora ela tá na seleção e tal. Aqui você vai. E como foi a emoção de vestir a amarelinha? Nossa, meu Deus, uma felicidade que não tem como explicar, né? Era um sonho que eu sempre tive, sempre corri muito atrás, treinei muito, trabalhei muito, assim, e, tipo, poder vestir a camisa da seleção brasileira é uma honra, assim. E vocês ganharam o título sul-americano, né? Sim, a gente ganhou o sul-americano. É sub-17. Sub-17. Eu tava falando do profissional. Você vai pro profissional. Sim. Os mais velhos, as mais velhas. Mas aí vocês ganharam esse título, você vestindo a camisa da seleção, então. Nossa, que bacana, parabéns. Muito obrigada. Parabéns. E depois, você teve algum episódio que você não foi pro Mundial, aí você ficou... Teve alguma contusão, Covid? Foi uma coisa desse tipo? Não foi nada disso. Na verdade, me atrapalhou porque teve 2 convocações, uma que eu fui convocada, só que daí eu treinei só uns 2, 3 dias, daí teve umas complicações lá com o clube, enfim. E daí teve outra convocação que eu fui convocada de novo, só que eu peguei Covid, daí eu não pude ir, né? E daí a última convocação que teve antes do Mundial... eu fui convocada, treinei lá, e naquela era 25 meninas, acho, e só podia ir 22. Aí eu acabei ficando fora dessa lista das 22, daí fiquei sabendo lá que não ia viajar e tal. E daí a técnica falou que realmente me atrapalhou, essas 2 convocações que eu não fui. E também tem outras questões, né, que é o que ela preferiu, né, ela escolheu. Assim. E você tá com 17, né? Então você tá terminando o ensino médio ou você já terminou? Tô no último ano. Último ano. E como é que é conciliar o ensino, né, o estudo com o futebol? É bem complicado, assim. É bem complicado pra mim mesmo. Eu
não vou muito bem, assim, nas aulas, nas provas. Mas é porque realmente é bem complicado o tempo que a gente tem. A gente chega, às vezes, muito cansada da aula. É bem complicado. O treino sempre é num horário para vocês estudarem em outro ou não? Varia? Cada dia, tipo, um treino é manhã, outro é tarde? Então, a gente estuda de noite. Eles têm a parceria com o Drummond, né? Eu estudo lá. E agora eu tô estudando de manhã. Só que às vezes eu estudo. Então, eu treino de manhã. Só que às vezes a gente treina de tarde e, tipo, às vezes a gente chega muito em cima da hora na escola, às vezes não dá nem pra ir. Deve chegar acabada, né? Sim, é bem cansativo. Aí dorme, né? É bem cansativo. Durmo mesmo. Depois eu te ensino uma técnica de dormir de olho aberto. Eu aprendi na faculdade. Interessante. Tem umas aulas que você precisa dormir de olho aberto. Realmente. Mas, assim, você tá no tempo certo, né, na escola. Você não repetiu nenhum ano por causa disso. E você pretende fazer faculdade? Pretende... Eu pretendo, sim, mas eu ainda não tenho certeza. Já escolheu alguma coisa? Não tem certeza? Não tenho certeza ainda. Tem algumas opções, assim, mas... Porque a maioria que eu converso, assim, que faz esporte, vai para educação física. Sim. A maioria, né? Realmente. É uma coisa que você pensa? Assim, eu não queria muito fazer educação física, mas não sei se eu decidir assim, talvez eu queira, assim. Mas não é algo que eu quero muito agora. Mas se você já está terminando, você já deveria estar escolhendo, né? É que é complicado a carreira dele. Então, porque eu tô justamente batendo nisso, porque é exatamente isso. Para ver como que a carreira de futebol, ela está interferindo no estudo, né? A gente, lógico que você não quer que interfira, ninguém quer que interfira, mas a gente sabe que acaba interferindo, né? Sim. Tanto que você ainda nem escolheu o que você vai fazer na faculdade. Sim. Né? E também, às vezes tem campeonatos que a gente fica 2 semanas fora, 1 semana e acaba perdendo bastante aula. Consegue abonar falta? Sim. Ah, isso já é legal. Aquele brasileiro sub-16 era em outra cidade. Sim, foi em Sorocaba. Foi 1 semana de campeonato. Aí já fica mais difícil, 1 semana faltando. Uma semana faltando. E teve um sub-18, que foi brasileiro também, que a gente ficou 2 semanas também. Ano passado, em 2021 também, a gente ficou 2 semanas. Então é bem, tipo, difícil mesmo. Manu, e quem é a sua inspiração no futebol feminino? A Marta, outro dia ela deu uma entrevista, até ela falando que no futebol feminino ela não tinha a inspiração, porque assim, no masculino, então tipo, o moleque queria ser o Pelé, queria ser o Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, e a Marta não tinha. Agora as meninas querem ser a Marta. Você também quer ser a Marta ou você tem outras jogadoras que você curte? Claro que eu quero chegar algum dia, acho que é bem difícil, assim, mas na grandeza da Marta, mas eu também me inspiro muito em algumas jogadoras do Corinthians mesmo, como a Portilho, a Gabi Zanotti, assim, gosto muito do estilo de jogo delas, e elas, assim, que eu me inspiro mais mesmo. Que legal. Quantas vezes a Marta ganhou? Ela ganhou o melhor do mundo quantas vezes? 5. 5? Acho que foi 5. Caramba. 5 ou 6. Se aposentou hoje, né? Da seleção, da seleção foi. Da seleção foi. Uma Quem pena. sabe? Infelizmente, né? Quem sabe um dia ela joga no Corinthians, que é o clube do coração dela, né? Sim. Seria legal. Ia ser muito legal mesmo. Ela já jogou no Santos. Já jogou no Santos. Fazer o quê, né? Agora ela falou dessas 2 jogadoras, a Gabi Portilho e a Gabi Zanotti. Eu não entendo porque a Gabi Zanotti não fez parte desse ciclo da Pia, porque ela joga muito. É uma jogadora incrível. E hoje, vendo o jogo, eu ficava pensando na Gabi Portilho, porque é uma jogadora muito rápida, ela vai pra cima, é uma atacante muito veloz, e o Brasil ali, você percebia que não ia sair nada. Tendo uma Portilho ali entrando no segundo tempo, acho que o Brasil poderia, de repente, ter criado alguma situação. Aliás, como você viu a derrota do Brasil? Então, eu passei muita raiva hoje no jogo. Assisti lá no Corinthians mesmo, com as meninas. A gente passou bastante raiva, a gente ficou muito triste também, né? A técnica Pia decepcionou um pouco, né? Não fez troca, ela ficava sentada lá, né? Tipo, não dá pra entender algumas coisas. E também algumas meninas convocadas também, que eu não entendi muito bem. E a falta da Portilho, que eu achei, pra mim, era uma jogadora que eu tinha certeza que ia ir, né? E pra mim fez falta ali. Quando a Nicole foi cortada, que é uma jogadora atacante, eu imaginei que poderia pensar na Portilho, né? E acabou chamando... Chamou a Angelina, que é meio campista, né? Então, eu achei que talvez ali tenha sido uma falha na convocação, mas...
Às vezes também vai pelo... Eu não conheço nenhuma dessas jogadoras, né? Mas às vezes vai pelo comportamento. Esquema. Eles olham, não olham só, por exemplo, é muito fominha, não é fominha. Eles olham tudo isso. Pode ser, eu estou falando não sei nem como é que ela é, tá? Porque é uma técnica sueca. E ela tem outro pensamento, ela tem uma outra visão de futebol diferente da nossa, né? Então... Boa pergunta. Você é a favor de técnico estrangeiro nas seleções? Olha que legal, gente. Já perguntar as seleções, não pergunta mais a seleção. Eu acho que é bem estranho para mim o técnico não saber falar a sua língua, não saber se comunicar, mas eu acho que se eles conseguirem ter uma comunicação clara, assim, tipo, conseguir passar direitinho para as atletas, eu acho que é tudo bem, assim, para mim. Você não liga? Eu já sou contra. Você é contra? Eu sou contra. Eu acho assim, seleção brasileira tem que ser brasileira. Né? Porque assim, tá aqui, conhece, sabe costume, sabe que, por exemplo, não vai poder comer feijoada, brasileiro come feijoada. Não vai poder fazer isso, brasileiro faz. Não vai poder sair na noite, brasileiro sai. Né? Vai dar um jeitinho de sair escondido. Aí uma técnica sueca deve ficar louca da vida vendo um negócio desse. Né? Então, é por isso que eu sou contra, por causa dos costumes. Isso daí realmente faz quando sentido. você vai para fora, você vê assim, a cultura de cada país é totalmente diferente da nossa. E aquela pessoa cresceu ali, com aquela cultura. Mas assim, por exemplo, você pega um Carlo Ancelotti que dizem que está certo com a seleção brasileira, eu só acredito vendo. Mas ele é um cara que trabalhou com tanto brasileiro que ele deve saber esses costumes. Então já é um caso, talvez seria mais fácil de adaptação do que a Pia, que é uma técnica sueca, nunca tinha trabalhado no Brasil, ou com algum... Acho que ela foi técnica da Marta, se não me engano, não me lembro. Não sei, porque ela é sueca, a Marta jogou muito tempo na Suécia, não sei se chegou a ser... Trabalharam juntos, né? Pode ser. Mas eu sou meio contra. Eu sou mais a favor de ser brasileiro, porque assim, ganhou, a seleção brasileira foi campeã, mas foi campeã com um outro técnico, não com um brasileiro, não foi tudo brasileiro, né? Então meio que, sei lá... Mas, assim, o Brasil, na última Copa do Mundo, ganhou da Jamaica 3-0, a Cristiane fez 3 gols, arrebentou. E o Brasil hoje tem uma dificuldade absurda contra a Jamaica. O Brasil que caiu de produção ou a Jamaica que evoluiu? Então, eu acho que foi um pouco dos dois, pra ser sincera. Tipo, acho que a Jamaica evoluiu bastante, mas parece que a seleção não jogou tudo o que podia. Então, acho que decaiu um pouco, sim. Também que mudou as meninas, mudou tudo, né? 4 anos aí de diferença. Então, acho que foi um pouco dos dois. Você acha que faltou a Cristiane? Tem as redes sociais, muitas críticas em relação à ausência da Cristiane. O que você pensa sobre isso? Eu acho que pode ter feito falta, sim, porque ela é uma jogadora muito experiente, né? Já jogou. Então, acho que fez falta, sim. Acredito que sim. Porque foi surpreendente a eliminação do Brasil nessa primeira fase. Eu também achei. Ninguém esperava. Quando eu vi que ia jogar com a Jamaica e precisava ganhar da Jamaica, eu falei, passou. A primeira coisa que eu pensei, passou. Daí depois vem a parte mais difícil, porque tinha jogado bem contra a França, né? Até a França jogou melhor, mas o Brasil até que jogou bem. Então, a Jamaica seria passeio. Sim. Não foi. Agora, assim, o gol que o Brasil tomou da França era um gol que todo mundo sabia. A zagueira francesa, ela sempre fez gols contra a seleção brasileira, daquele mesmo jeito. Foi treinado e mesmo assim o Brasil tomou um gol. Você acha que falta disciplina tática para jogadoras brasileiras? Então, não sei o que aconteceu ali, né? Não sei se foi alguma coisa que a Pia falou pra elas, ou a forma que elas iam se organizar ali na área, mas eu achei que era, tipo, uma coisa óbvia, assim. Ela é muito alta e não tinha ninguém marcando ela. Não sei como é possível isso. Tipo, ela nem precisou pular pra cabecear a bola. Não tinha nem... Tipo, ela tava sozinha ali. Eu acho que foi, assim, uma falta de atenção, talvez, das jogadoras. Falta de comunicação, não sei, mas... Eu acho que foi, tipo, deixa que eu deixo, assim. Tem que marcar lá, deixa que eu deixo. Né? Ninguém foi, uma achando que a outra estava indo, né? E ninguém foi.
E mesmo porque ela era a mais alta de todas, né? Uma só marcando, acho que não ia dar muito certo, não. Tinha que ter umas duas. E o curioso é que o feminino teve a mesma sina do masculino, né? Que o masculino também, na bola parada, na Copa 98, 2 gols do Zidane de bobagem. Que foi o Roberto Carlos que estava arrumando a meia. O Roberto Carlos em 2006. 2006. Então, o Brasil acaba em 3 Copas do Mundo, 2 masculinas e 1 feminina, sendo praticamente eliminado pela França, embora o Brasil hoje tenha empatou com a Jamaica, mas com tudo gol de bola parada e desatenção. Impressionante isso. Acho que faltou uma atenção mesmo, né? Comunicação ali. E é muito triste, né? Realmente, tipo, ver que era uma coisa tão óbvia assim, né? E deixar escapar esse gol aí. E no feminino, o técnico, ele conversa com vocês, assim, muita parte técnica mesmo, ou tipo, vai lá, joga, você joga para aqui, você joga ali, pronto. Ou ele ensaia, fala, olha, quando acontecer isso, você tem que vir para cá. Como que é a técnica, né, no caso de vocês? Então, ela tem analista de desempenho também, que ela sempre analisa os jogos, daí fala como a gente tem que se organizar, a gente analisa os outros times, a gente treina, assim, bola parada, como se tem que se organizar, e ela tá sempre passando as informações pra gente. Tipo, a comissão inteira, ele tá sempre ajudando a gente e passando direitinho o que a gente tem que fazer. E vocês conseguem seguir, por exemplo, a técnica fala, olha, você tem que estar em tal lugar, tem que estar em tal lugar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Você consegue guardar tudo e seguir naquela hora da emoção, na hora do jogo? Porque eu imagino que seja uma hora assim que você está... todo o teu pensamento está no jogo, né? Aí você tem que pensar o que ela falou para você seguir. Você consegue juntar tudo isso e fazer? Sim, a gente consegue porque a gente treina todos os dias, né? Então, isso já vira meio que automático pra gente. Então, isso já fica na nossa cabeça, onde a gente tem que se posicionar. Então, a gente consegue, sim, fazer... Claro que às vezes acaba tendo uma desatenção, mas geralmente a gente consegue fazer certinho. Porque você era ponta esquerda, né? Aí você foi recuando. Como é essa parte, bem que você já perguntou, do técnico passar as instruções para você mudar de posição, porque assim, você, quando era ponta esquerda, você não tinha essa pegada, esse poder de marcação, né? E você foi recuando, foi para o meio campo, na seleção estava como lateral esquerda. Como é esse processo de desenvolvimento? Então, é bem diferente mesmo as posições. No meio, eu fui pegando aos poucos, assim, eu fui conversando com a técnica, com o técnico, como eu tinha que me posicionar certinho. E eles sempre vão ajudando a gente, o que a gente tem que fazer. E com os treinos a gente vai pegando. E realmente é bem diferente jogar numa ponta esquerda e marcar numa ponta esquerda e marcar como lateral. Então tem que ser mais cuidadoso ali na lateral, né? Então é bem diferente. Interessante. E você bate o escanteio ou você fica lá para cabecear? Eu bato escanteio. Bate escanteio? Mas você cabeceia bem? Então, eu tô no processo de melhorar meu cabeceio. Porque eu tô perguntando isso porque eu lembro do Pelé falando, acho que foi pro Neymar, que o Neymar estava marcando gol. Não sei se foi o Neymar ou o Robinho, agora não tô lembrando. E o Neymar, acho que foi ele, que tinha falado que tinha já conseguido marcar gol igual ao do Pelé, pro Pelé, conversando com ele. E aí ele falou, só tá faltando marcar gol de esquerda. Porque o Pelé marcava de qualquer jeito, né? Ele marcava até de pensamento. Eu vou pensar que a bola vai entrar, a bola ia entrar. Era mais ou menos assim, né? E é legal treinar isso, né? Você treinar tudo, conseguir marcar de tudo. Cabeceio, eu era péssimo em cabecear. Eu ia cabecear para lá, a bola ia para lá. Era péssimo. Ainda doía a cabeça. Hoje vocês ainda têm uma bola leve. Vocês não sabem que era jogar com a bola de capotão. Você chegou a jogar com a de capotão? Era um couro pesado. Aquilo doía quando batia na cabeça. O cérebro fazia assim na hora. Era terrível. E você jogando, você falou que começou no futsal, né? Então as suas características do futsal você conseguiu levar para o campo? Sim, sim. Isso ajuda, né? Ajuda bastante. Grandes jogadores do futebol mundial que jogaram no futsal, por exemplo, Alex, Ricardinho, jogadores foram muito... Dão aqueles dribles do futsal. Nossa, o Falcão, ele jogou ele era
assim, um negócio absurdo no futsal. Foi jogar no São Paulo, não jogou bem. Né? Quando foi pro campo, não jogou muito bem, né? E você conseguiu passar. Sim, porque a gente vai, tipo, meio que... A gente vai treinando na society, futsal, daí às vezes eu treinava também no campo, então a gente vai, né, evoluindo, assim, vai pegando como é jogar em cada tipo de campo, né, então... E lá no Corinthians, você disse que está jogando no Sub-17, né? E quais campeonatos que tem, assim? Tem Campeonato Paulista, brasileiro? É a mesma coisa da base do masculino ou tem alguma coisa diferente? Então, tem Campeonato Brasileiro, né? Tem a Liga de Desenvolvimento, que é meio que um brasileiro também, e se ganhar joga Libertadores, se ganhar Libertadores vai pra Disney, né? Jogar um campeonato lá. Tem o Paulista, e também esse ano vai começar a ter a Copinha, que não tinha antes pro feminino, agora vai ter. E é basicamente esses campeonatos que tem. Assim, e o Corinthians, como tá no momento? Classificação, tá bem nas categorias de base? Atualmente a gente tá jogando o Paulista, Sub-17, e a gente vai jogar as quartas de finais. A gente passou, o último jogo foi da fase de grupo foi domingo. Vocês ganharam de 10, não foi, de São José? Você fez um gol. Fiz. Ganharam de 10? 10-0? 10-1. Então teve um. A gente chama de gol de honra, né? O gol de honra. Elas são conhecidas como as brabinhas, né? Por que brabas? Pegou esse apelido? Então, quando surgiu isso? Não sei onde que surgiu, pra falar a verdade, mas pegou, né? Esse apelido aí tá até hoje aí, né? É que no futebol feminino, elas têm apelidos, sabe? Todos os times têm, né? Tinha as Sereias da Vila, né? Isso, Sereias da Vila, o Corinthians são as brabas, aí eu não sei, outros times têm também. Tem Ferroviário, que é as Guerreiras Grenás, uma coisa assim. É curioso isso, o pessoal chama. Sim, a gente tem o apelido, né? Brabinhas. 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 Deve ter acontecido alguma coisa para ter esse apelido. Que elas são... eu acho que é porque elas ganham muitas coisas, né? E daí são braba, né? E daí acho que pegou essa aí, né? Entendi. O Corinthians ganhou... assim, praticamente tudo, né? Tudo que poderia ganhar. Libertadores, brasileiro, né? Paulista. Ganhou tudo que... De campeonato ganhou tudo que tem, né? Aqui no Brasil e no Sul-Americano também, aqui na região sul-americana. Só falta o campeonato mundial, né? Que ainda não tem, que joga os campeões, né? De cada... de cada continente. Cada continente. Mas é um absurdo a FIFA ainda não ter organizado um Mundial de Clubes de futebol feminino, né? Na verdade, assim, o que eu tinha visto é que primeiro a CBF não tinha interesse nenhum em futebol feminino. Aí começou a ter meio por pressão, né, do povo, até das TVs, né? A FIFA também não tinha muita... Agora que está começando a ter algum interesse, né, no futebol feminino. Porque, na verdade, assim, é aquilo que eu falei, é comércio. Futebol é comércio, né? Se dá dinheiro, eles investem. Se não dá dinheiro, eles não investem. E ainda precisa começar a dar bastante dinheiro. Aí eu acredito que no futuro as jogadoras do futebol vão ganhar tanto quanto um jogador masculino no futuro. A Adriana, que era um dos destaques do Corinthians e agora foi titular da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, ela saiu, se não me engano, por $100 mil no começo do ano, que parece que foi uma das maiores transações do futebol feminino. Enquanto o masculino sai por 100 milhões. Exatamente, $100 mil. Então uma coisa tem essa diferença, né? Mas eu acredito que é evolução. Só da gente ter a Copa do Mundo, ter tudo isso, é evolução, vai evoluindo. Sim. E eu lembro quando, no início, no início que eu falo quando eu era menor, né, que a gente tinha a Copa do Mundo masculina, os Estados Unidos praticamente não participavam, eles nunca conseguiam entrar, porque o forte lá era o futebol feminino. O masculino não era forte. Depois que o Pelé foi para lá, foi para o Cosmos, né? Acho que foi para o Cosmos. Aí o futebol começou a crescer lá, o futebol masculino. Mas era o feminino. Nos Estados Unidos o futebol era jogo de mulher. Sim. E aqui é o contrário, né? Sim. Lá eles investem bastante, né? No futebol feminino. Você vê as meninas desse tamanho que já estão jogando. Então lá é bem diferente daqui do Brasil, né? A gente falou que você está no Corinthians, está jogando no Corinthians, mas como é que você chegou lá? Então, final de 2019 eu fiz uma peneira lá, eu ainda jogava... Você fez peneira? Tá. Só que era uma peneira mais com indicação e tal.
no final de 2019 eu fiz uma peneira lá, eu jogava ainda no Centro Olímpico, e eu passei nessa peneira. Só que, como eu era muito nova, a gente decidiu, né, eu e meu pai, a gente decidiu segurar um pouco ainda. Sim. E continuar no Centro Olímpico. E daí a gente conversou com a técnica lá, pra ir, tipo, me acompanhando, assim. Daí, mas para um futuro eu vou voltar pra lá, né? E daí foi 2020. Nessa época você ainda estava em Curitiba? Ou já estava aqui? 2019 eu ainda estava em Curitiba, mas daí já em 2020, no começo de 2020, eu já me mudei pra cá. Sim. Daí eu joguei, tava jogando no Centro Olímpico, daí teve a pandemia, daí fiquei um maior tempão parada, e daí no final de 2020 teve um campeonato só, que foi o Paulista, daí acabou esse ano. Daí eles entraram em contato comigo no final de 2020 pra ir pro Corinthians. Daí foi assim que eu fui pra lá. Beleza, né? E vocês jogam num campo igualzinho, no mesmo campo dos homens, né? Uhum. Você joga, não é menor, não é maior, né? É o mesmo campo. E o condicionamento físico para aguentar... É o mesmo tempo, a 45 minutos? Uhum. Então, o condicionamento físico para aguentar isso. Então, hoje em dia, a gente já tem uma preparação melhor, né? Tem as preparadoras físicas. E a gente, tipo, evoluiu bastante já com os anos. A gente vem melhorando bastante para cada vez mais ser um futebol mais rápido, ter mais resistência. E é isso. E como é que é dividido, assim? Tem o preparo físico, você falou que treina de manhã, né? Uhum. Aí tem o preparo físico e o jogo, né? O treino tático, tudo isso. Como que é dividido? É mais tempo de treinamento físico, mais tempo de tático? Como é que... Então, é mais tempo de treino tático mesmo. Treino tático? Uhum. Também porque tá fazendo treinamento físico, né? No Sim, tático, os dois. Daí a gente tem academia também, que é antes do treino. Ninguém precisa saber, a academia é boa. O que você acha da academia? É boa. É boa? Uhum. A estrutura é boa? A estrutura é boa, sim. Uhum. Assim, a gente ainda faz academia lá no Parque São Jorge e depois vai pro campo da Portuguesa, né? Os meninos, né, eles já treinam lá no CT da base mesmo, que tem academia, tem tudo lá. Então, daí ainda tem que melhorar. Vocês treinam lá na Portuguesa, então? A gente treina no CT da Portuguesa. Que na verdade é no Parque Ecológico, que fica do lado do CT Dr. Joaquim. Não é no Canindé? Não. Achei que era no Canindé. É lá no CT mesmo, que fica do lado do CT da base. Lá no Tietê. Parque Ecológico ali. No começo da Ayrton Senna, isso, né? Exato. No começo da Ayrton Senna. Aqui em São Paulo, né? Porque o pessoal tá vendo no Brasil todo, né? Aqui em São Paulo. Super interessante isso daí, né? Que é bacana, tô achando bem bacana a gente conversar com uma jogadora de futebol, porque se você me perguntasse quando eu tinha, sei lá, 15 anos, você algum dia vai conversar com uma jogadora de futebol feminino? Eu falava, não existe isso? Eu ia responder, não existe isso, né? Você é mais novo que eu, mesmo na tua época, não existia, né? Eu acho que mais quando eu tava no final, para sair da escola, que as meninas, nossas colegas, começaram a jogar futebol ali. Porque até então era... que na escola era handball. Era handball, as meninas, era vôlei e basquete. E basquete, Os professores de educação física não colocavam as meninas para jogar futebol. E os meninos era só futebol. Que era proibido antigamente. Era proibido? O futebol feminino era proibido. Getúlio Vargas, se não me engano, que botou uma lei. Mesmo? Por 40 anos, mais ou menos. Que foi a esposa dele que pediu, não foi? Não sei ao certo, mas era proibido. Então, na sua época, quando não podia ter mesmo futebol feminino. Eu era adolescente em... final dos anos 70. Porque foi final dos anos 70, acho que, ou início dos anos 80, que foi liberado a prática do futebol feminino. Absurdo, um atraso que acho que até hoje é refletido. A eliminação do Brasil, claro, hoje elas têm uma estrutura bacana, não poderiam jamais ser eliminadas pela Jamaica. Sim. Mas assim, eu acho que essa questão de não parar o futebol feminino para ver, não parar o trabalho para ver o futebol feminino nos homens. Sim, é por causa disso. Ficou... Anos, né? Anos sem futebol feminino. Pensa no atraso que teve, né? Então, Pois é, um atraso de, quase um século, se bobear, né? Mas ainda hoje, né? Por exemplo, São Paulo e Palmeiras jogaram quartas de final do Campeonato Brasileiro. O São Paulo mandou o jogo... foi no ABC, se não me engano, que ele joga no CT, né?
acho que no centro de treinamento de Cotia, acho que a base de São Paulo joga, o principal do São Paulo joga ali no feminino. E São Paulo e Palmeiras não lotou o estádio, assim, nas quartas de final do Brasileiro São Feminino. Paulo e Palmeiras, São né? Paulo e Palmeiras, mostrou até na Globo, foi um domingo 4 da tarde, e a audiência baixou, então, quer dizer, ainda está engatinhando, né? Então, a gente tem que, espero que daqui 4 anos, né, quando o Brasil jogar a próxima Copa do Mundo, realmente o futebol feminino esteja no estádio. Mas eu boto fé que vai crescer. E assim, quando acontece um tropeço desse, né, logo na primeira fase sair, tem uma pequena revolução ali. Tipo, peraí, tem coisa errada. Ou é técnico, ou é isso, é aquilo, jogadoras, ou convocou mal. Tem uma pequena revolução ali. Aí para melhorar para depois, né? Agora, a gente entrevistou, a gente bateu papo aqui com o... Antônio Quintal? O Quintal. E aí eu perguntei para ele, né, por que o Brasil antigamente era super respeitado e hoje não é mais respeitado no futebol, né? Ele falou, porque os outros evoluíram, né? E realmente, eu tô vendo o futebol feminino no mundo todo evoluir, antes era Estados Unidos, né? Só que o Brasil tá difícil, tem que evoluir um pouco mais, né? Sim, tem que ter mais apoio, né, da CBF mesmo e focar mais também nas categorias de base, né, que é o futuro, né? Sim. Então, acho que... E lá fora é muito forte, então acho que isso é um dos principais motivos do Brasil, né, tá mais abaixo dos países de fora. Mas sabe quando vão focar na categoria de base? Quando for que nem o masculino, que você foca na categoria de base, vira um jogador bom, você vende por milhões para a Europa, ou para a China, ou para a Arábia, aí vão focar. Sim. Porque aí vira negócio, aí vira negócio rentável. Né? Aí vão investir bastante e tudo. Você tem esse sonho de ir para fora? Tenho, sim. Para onde você gostaria? Eu gostaria de jogar no Barcelona, no PSG. Eu sou pequenininho dela, né? E atual campeão da Champions League feminina, não é isso? Sim. E também jogar ou no Paris Saint-Germain, um dos meus maiores sonhos, assim. E também nos Estados Unidos. Gostaria muito de jogar lá também, se tivesse oportunidade. São 3 países legais, né? Para ir morar, 3 países legais. Né? E qual que é a maior força hoje para você no futebol feminino? Assim, qual que é o país que tem a maior força no futebol feminino? Eu acho que a França. A França? Você acha que ela que vai levar essa Copa? Eu acho que... pode ser, acho que sim. É a favorita, né? Sim, é uma das favoritas, tá todo mundo né? falando que é a favorita para levar. Acho que A tem uma Espanha grande era a chance. favorita? Na Espanha caiu, né? Não, a Espanha continua. Ela perdeu do Japão, mas... Ela ficou em segundo. Ficou em segundo no grupo, segundo, né? Uhum. A Espanha também é bem forte. Ganhou 2 Copas do Mundo, né, ano passado. De base. Sub-17 e Sub-20. Aliás, a Espanha, ela ganha a base tanto no masculino quanto no feminino. Então, quer dizer, é uma coisa que é de cultural lá da Espanha. Um investimento na base, né? Algo que aqui no Brasil falta, né? Falta, precisava ter mais investimento mesmo. Inclusive investimento particular, investimento de empresa mesmo, né? Eu acho que o dia que os clubes realmente forem empresas, aí muda. Porque aí vai ter patrocínio mais forte. SAF, quando virar talvez todos os clubes SAF. Isso. Sendo administrados como se fosse por donos mesmo. Por donos, assim, e que respondem judicialmente. Sem dúvida. Se fizer alguma besteira, porque hoje não responde, né? Se fizer uma besteira assim, porque, por exemplo, eu sou diretor aqui no Ibra. Se o Ibra quebrar e ficar com dívida, vão pegar os meus bens, porque eu sou diretor. Agora, se eu sou diretor de um... Não vai quebrar, tá? Se eu sou diretor de um time de futebol e ele quebra, quebrou. É assim. Depende. O clube quebra e o dirigente vai curtir a vida. Vai curtir a vida. Com o dinheiro que ele ganhou, guardou lá na Europa, viaja para a Europa e fica lá. Acabou. Ou virar deputado. Então, esse é o grande problema, né, do nosso futebol. Enquanto que você pega o futebol europeu, é tudo super... como falar assim? Na verdade, é muito profissional perto do nosso. O nosso, mesmo sendo profissional, é amador na administração, né? E esse que eu vejo como grande problema. E eu vejo isso pelo meu time, que tá uma draga, né? Tá horrível. E o Santos, ele foi uma potência no futebol feminino. Agora que ele tá voltando... Foi, a Sereias da Vila era potência. Era potência.
Acho que ela ganhou, tinha ganhado, acho que o último brasileiro ganhou, acho que em cima do Corinthians, acho que foi em 2018, depois ficou muito tempo sem ir para a semifinal, né? Que voltando agora. Mas era um time realmente... Mas nessa época a Marta jogava, né? Eu acho que... Não, ela jogava acho que início de 2010, 2011, alguma coisa assim. Aí depois ela saiu. Mas o Santos continuava forte. Mas deixou a escola, né? Deixou a escola. Aí caiu um pouquinho e o Corinthians agora que está ocupando esse espaço. Né? Então, para você, lógico, para você o primeiro, assim, é o Corinthians. Qual seria o segundo time forte aqui? Acredito que hoje em dia o Palmeiras está bem forte também. O Internacional, que eles investem bastante também no futebol feminino, e São Paulo também. Sim. E algum desses você chega assim, ai meu Deus, vamos jogar com eles? Assim, na base, eu acho que o mais difícil assim mesmo é o São Paulo. São Paulo. E tem muita butinada, assim? Tem muito chute? Porque no masculino tem, né? É que o pessoal entra na maldade mesmo, né? Você vê, às vezes... quer ver? Eu vou dar um exemplo. A vez que aquele boliviano acertou as costas do Neymar. Aquilo foi pura maldade. Colombiano, é. Aquilo foi pura maldade. Tipo, vou quebrar. Né? Vou quebrar, vou alejar esse cara. Aquilo tá lá na cara. No feminino tem isso, essas maldades? Tem. Tem? Você não faz isso não, né? Eu não. Sou da paz. Claro que não, né? Mas entra com as travas da chuteira. Sim, sempre acontece. Uma disputa aí bem forte, né? Isso dá mais emoção, né? Sim. Outro dia eu li que o futebol é o esporte mais violento do mundo. Você já ouviu isso daí? Que é onde mais se machuca. Aí eu pensei, poxa, mas tem o hóquei, né? Aí eu fui ver, o hóquei ninguém se machuca. O hóquei no gelo, porque eles estão muito protegidos. O futebol americano, também eles estão muito protegidos, é difícil se machucar. E no futebol você não vê assim, por exemplo, você vai ver um jogo masculino falando, Palmeiras e Corinthians, um vai sair quebrado. É certeza que um sai de maca, não é? E aí, considerado um dos esportes, o esporte mais violento, assim, de coletivo, né? Que tem uns que são, sei lá, tem uns outros individuais que são bem violentos, né? Mas, e aí você não tem medo disso? Eu sempre tenho um medinho, assim, né? Ainda mais romper o ligamento, né? O LCA, que é um terror, né? De todo mundo que joga futebol. Sim. Aliás, pro futebol feminino é mais, né? Mais do que os homens. Impressionante. É um tipo de contusão que todo time tem. Você vê, assim, 2, 3 jogadoras por temporada se machucam. Tem estudos sobre isso, né? Você chegou a ler alguma coisa sobre isso? Não, só ouvi falar que eu já li matérias que dizendo que realmente no futebol feminino o maior receio das jogadoras é LCA, ligamento cruzado anterior. Isso. Que é uma contusão muito comum no futebol feminino, mais do que no masculino. Poderia ser, eu perguntei se leu algum estudo, porque poderia ser por 2 fatores. Falta de condicionamento da musculatura que vai ajudar a segurar, e outro pelo ligamento ser mais frágil. Sim. Então, que ligamento, não sei se você sabe, ele aumenta, ele cresce, tá? Isso daí eu estou falando por cachorro, mas é igual em gente, né? Por exemplo, eu era cirurgião, então eu fazia muito ligamento cruzado. E um cachorro que vivia em apartamento tinha um ligamento fininho, o cachorro que vivia solto tinha um ligamento super grosso, ele raramente rompia. Sim. E um jogador de futebol com certeza tem um ligamento mais espesso, né? Mais forte do que o meu. Sim. Né? Então, aí eu não sei se é falta de condicionamento ou se a mulher ela tem um ligamento mesmo mais frágil. Uma coisa até para perguntar para médico, para fisioterapeuta, para poder entender. Então, eu acredito que seja mais uma coisa do corpo feminino mesmo, porque a gente tem várias preparações, assim, a gente faz alguns exercícios para prevenir mesmo a lesão. Você vê, tipo, atletas com físico impecável, assim, e acaba rompendo ligamento. Tipo, então é uma coisa que não dá para entender muito mesmo. No ano passado teve um jogo da Supercopa, a final da Supercopa do Brasil de futebol feminino. O Corinthians perdeu 2 jogadoras por LCA no mesmo jogo. No mesmo jogo? Que foi a Kemily, goleira, e a Kátia, lateral direita. As 2 se machucaram no mesmo jogo. A Kemily, não lembro se foi no aquecimento, alguma coisa desse tipo. Então, realmente é problemático isso. Olha, que interessante. Porque você rompe
com a pancada ou quando você vai fazer uma curva, né? Também. Quando muda de direção. Trava, assim, né? Sim. Que aí você força, que o ligamento, você sabe, do ligamento cruzado? Você tem o joelho, o ligamento cruzado ele é para não deixar a tíbia ir para frente ou para trás. O anterior é para não ir para frente. Só que se você fizer isso, você torcer, também rompe. Também rompe. Aí eu vejo muito no esporte, eu vejo no futebol, quando a trava pega no gramado e a pessoa vai fazer a curva e o pé fica. Aí na hora que o pé fica, o joelho fica, a tíbia fica, o corpo vai, aí creque. Assim mesmo. Tomara que nunca aconteça com você. Se Deus quiser. Né? Tomara que nunca aconteça, porque aí é cirurgia, 6 meses, né, mais ou menos. É quase um ano, na verdade. Aliás, quase um ano. Eu percebi isso no futebol feminino, o tempo de recuperação acaba sendo maior. A Érica, por exemplo, teve uma lesão grave numa Libertadores, ficou mais de um ano, voltou, e até agora ela está com problemas, acho que musculares, alguma coisa desse tipo, que está ausente dos jogos do Corinthians. Tem uma certa dificuldade, me parece, de recuperação das mulheres em relação aos homens. É falado alguma coisa desse tipo com vocês? Então, comparado com os homens, eu não sei como que é o corpo deles, né? Então, eu não sei. Nunca acompanhei muito, né? Uma lesão de jogador de futebol, mas o feminino eu vejo que 9 meses, assim, é o tempo normal para voltar de um LCA, né? E depende, eu acho que muito da jogadora, porque tem jogadora que tem algumas complicações a mais. Então, eu não sei te dizer. Eu acho que tem muito a ver com a testosterona. Que aí a musculatura é mais forte, tudo é mais forte e a recuperação é mais rápida. Eu acho, então eu tô chutando, tá? Eu também não sei, então. Eu acho que tem a ver com a testosterona. Por falar em testosterona, vamos falar de doping. Como que é o controle de doping? Porque assim, se por exemplo você começar a utilizar testosterona, você vai ficar forte, vai correr mais que as outras, vai atropelar todo mundo. Então tem que ter um doping aí, tem que ter um controle. E como é que é feito isso daí? Então, no clube mesmo, assim, eles sempre falam, né, sobre isso, mas a única vez que eu presenciei, tipo, eles vendo doping foi quando eu fui jogar o Sul-Americano, que eles sempre sorteavam uma atleta no final do jogo, e a atleta ia lá e fazia o doping lá. Mas eles, sempre tem que falar com os médicos, né, se vai usar alguma medicação, então é basicamente isso, tipo, não é alguma coisa muito presente, a gente não faz esse teste, tipo, toda hora, assim, quase não rola na base, teste de... Não. Olha, que deveria rolar, né? Sim. Interessante. A única vez que eu presenciei isso foi ano passado. E você nunca foi chamada? Não. E se fosse chamada, passava tranquilo. Possivelmente é custo também, né? Porque tem um certo custo. O futebol feminino tem um orçamento mais limitado em relação ao masculino, então talvez seja isso. E você tem uma lista de medicamentos que não pode tomar? Ou não te dão essa lista? Então, tem uma lista, sim, né? Mas a gente não recebe nada mesmo, assim. A gente acaba procurando a médica do nosso clube e pergunta pra ela se tá tudo bem usar o medicamento e tal. Eu já... uma vez eu usei um medicamento que era pra alergia e eu fui pra seleção. E daí eu falei pra médica que eu tinha usado esse remédio e ela falou que era doping. Mas era tipo... eu saí do corpo rápido e tal, mas ela me avisou pra não usar mais esse remédio. Então, Entendi. Porque eu fico imaginando assim, a vida do atleta não é fácil, né? É uma vida bem, bem difícil. Porque, por exemplo, você está viajando, aí você está com dor de cabeça. E agora? Porque eu tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo, sei lá, uma aspirina, alguma coisa, e não tô nem aí, porque ninguém vai ficar examinando por exemplo, para cuidar do cachorro, para fazer o podcast, ninguém vai perguntar se eu tomei alguma coisa, né? Ninguém vai fazer exame antidoping em mim. Mas você já tem essa dificuldade, né? Por exemplo, vai passar uma pomada. Tô com dor aqui, bati a perna, vou passar uma pomada. Aquilo vai ser absorvido, você não sabe se pode, se não pode. E aí? Aí você tem, eles te deixam um contato para você poder perguntar? A gente tem o contato da médica. Também ela tá sempre lá no clube com a gente, então a gente sempre pergunta para ela se tá tudo bem e tal. Não, mas eu digo assim, você tá viajando, por exemplo, tá fora, não, sim, sei lá, foi pra Disney. Sim. Aí tá lá, o Pateta te dá um chute na canela, você quer passar uma... Sim, não, a gente tem contato dela, sim, sim. E, aliás, falando disso, a sua relação com o Corinthians, assim, vocês têm contrato, o seu contrato vai até quando?
Então, meu contrato vai acabar no final desse ano. Porque o futebol feminino eu também reparei que é sempre contratos curtos, né? É diferente dos homens, que assinam um contrato com o clube por 5 anos, 4 anos, e todo ano vocês estão renovando. Sim, sempre tem... eu recebi uma proposta também de fazer um contrato profissional que vai até 2025. Isso que daí a gente escolheu ainda, tipo, pensar melhor e tal. Mas realmente... Poxa, agora que a gente ia dar o furo, saber se ela vai assinar ou não. Daí, realmente, é menos tempo, 1 ano, geralmente é isso. Até 2025, então seria um contrato de 2 anos. Porque no final de 2023, né? Iria até o final de 2025. Então, mesmo assim, é um contrato curto, né? Sim. Mesmo assim, para jogador. Mas acho que é porque não tem essa história de vender, né? De vender, de ganhar dinheiro em cima. Se você fosse uma jogadora, um jogador, né, masculino, talvez o contrato fosse maior para segurar. E a Manu jogando na base do Corinthians e da seleção brasileira. Sim. Se fosse no masculino, o clube já tinha feito contrato de 5 anos. Você já estava no Barcelona. Começa por aí. Bem possível, porque... Bem possível. 17 anos jogando na seleção, já estava no Barcelona ou no, sei lá, no Paris Saint-Germain, que você quer ir. E Manu, agora me fala uma coisa. Arthur Elias. Hoje as redes sociais, um dos assuntos mais comentados é o Arthur Elias, técnico do Corinthians. A torcida quer Arthur Elias como técnico da seleção brasileira. Você acredita que ele vai ser o novo técnico da seleção? Você acha, aliás, que a Pia cai e o Arthur Elias assume? E se vai ser uma boa mesmo? Eu acredito que a Pia vai cair sim. E eu também acredito que o Arthur Elias seria um ótimo técnico, assim, porque no Brasil não existe nenhum técnico que tenha ganhado mais título que ele. Na minha visão, assim, ele tá super preparado, ele é excelente, um técnico excelente. Eu acho que seria muito bom, sim, ele ir pra seleção, e acredito que ia dar bons resultados. Só que vocês iam perder ele. Daí esse é um ponto. Vocês sabem o que estavam falando? Hoje eu estava lendo, o pessoal falou, mas se o Fernando Diniz é técnico do Fluminense da seleção, Arthur Elias também pode ser do Corinthians e da seleção, né? Olha, então, será que consegue, né? Porque o pessoal, o Arthur Elias é uma lenda no Corinthians, né? Ele é o que, né, estava sendo desde o começo lá, então, tipo, o cara tem uma história gigante no clube. E jovem. E quantos anos ele tem? Uns 40? 40, assim. Uma coisa assim, jovem. Criança. Ainda é uma criança. Nossa, mas é legal, bem bacana. E o que você pensa do futuro? Na minha carreira, assim mesmo? Lógico, do teu futuro. Como é que você... Vamos lá, vamos mudar a pergunta. Como que você se vê com 40 anos? 40 anos? Com 40 anos, acho que eu já vou querer ter me aposentado já. Sim, provavelmente. Sim. Não sei, acho que estaria... Não sei. Olha que pergunta difícil. É difícil. Acho que... Casada? Pode ser também. Acho que... Filho? Você nem sabe o que vai fazer de faculdade, né? Eu tô perguntando se vai ter filho. Um monte de bola de ouro, quem sabe? Um monte de bola de ouro. Eu espero já ter jogado numa Copa do Mundo, ter jogado nos meus times que eu sonho em jogar e ter feito uma carreira, assim, tipo, que muito boa, né? E ter jogado fora do país, representar o Brasil em uma Copa do Mundo, acho que isso. Agora uma outra pergunta capciosa. Por exemplo, você tem alguma descendência na família? Qual? Italiana. Tá. Você vai jogar na Itália, por exemplo. Aí tem a chance de ter a cidadania, não. A cidadania italiana. E aí a seleção italiana te chama. Não, acho que não iria pra lá. Não iria? Não. Porque aí você não ia mais poder jogar pelo Brasil, né? Sim, Não, não iria não. Que bacana, gostei. Tem vários jogadores, né, que acabaram trocando a seleção brasileira. O Diego Costa, por exemplo, o atacante, jogou 2 amistosos com o Felipão, de repente, 6 meses depois a Espanha chamou e ele abandonou, deixou de ser jogador de seleção brasileira para ser jogador de seleção espanhola. Tite convocou, acho que um volante, Matheus Nunes, se não me engano, que era do Sporting de Lisboa, que recusou porque queria jogar na seleção de Portugal. Então... tinha um outro, Deco.
O Deco jogou na seleção de Portugal. Jogava na seleção de Portugal. Mas esses são jogadores que chegaram a ser convocados para a seleção e eles não quiseram. O Diego Costa ainda jogou 2 amistosos, mas eles optaram por outras seleções. E a Manu, curioso, falando não, que jogar na seleção brasileira. Bacana, vou cobrar de você isso, hein? No cobrar. futuro, quando você entrar na seleção italiana, eu vou ligar e falar, você falou que não ia, não. Não, vou mandar o WhatsApp, né? Não se liga mais. Daqui 4 anos, quando ela for disputar a Copa do Mundo, um mês antes a gente chama ela e... sim, com certeza. Com certeza ela vai voltar aqui para falar como é que vai ser, né? A Copa, e a gente faz as previsões, aí depois você volta para falar como é que foi ganhar o título. Né? Aí eu vou ter que torcer para vocês. Não, mas quando você estiver no Corinthians, no profissional do Corinthians, né? Não estiver na base, aí eu posso torcer pro Corinthians, tá? Desde que não jogue contra o Santos. Tá bom. Não, eu tô brincando, mas eu tenho simpatia pelo Corinthians, porque o meu pai era corintiano, meu sogro é corintiano, então eu não tenho nada contra o Corinthians, tá? Mas se joga contra o Santos, aí é Santos, né? Fazer o quê? Tá bom, eu aceito. Legal. E tem alguma coisa curiosa que aconteceu com você no futebol? Alguma coisa assim que te marcou, por exemplo, no futebol, ou boa ou ruim, até agora? Eu acho que uma das coisas que mais marcou foi quando eu fui convocada para a seleção brasileira pela primeira vez. E também quando eu estreiei pelo profissional do Corinthians. Acho que foi uma das que mais marcou, assim mesmo. E não teve nada ruim? Não, teve quando você quebrou o braço. Teve ruim, sim. Teve quando eu não fui convocada para a Copa do Mundo. Sim. Aí categoria. Sim. Você deve ter ficado mal, né? Fiquei muito mal. E o Brasil, não me lembro a classificação do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-17, ele foi bem, não? Então, eu não lembro em qual fase exatamente elas pararam, mas acho que foi quarta de final, não sei. Mas elas perderam para a Alemanha e daí foram eliminadas. Faltou o Manu Olivan. Faltou a Manu Olivan. Né? Então, se tivesse ido, né? Aí a história podia ter sido outra. Não sei, né? Vai saber, né? A gente nunca sabe o futuro. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu sempre pergunto no final sobre o passado, o presente e o futuro. O futuro você já falou mais ou menos, né? E o presente, o que você espera do presente? Eu espero que a gente continue esse campeonato muito bem, que a gente possa ir para uma final, né? E que eu tô ganhando cada vez mais espaço, né, no Corinthians, e espero continuar assim e evoluir cada dia mais, assim. Acho que é isso que eu mais penso, assim, no presente. Isso é bacana. O que você teria mudado no passado? Eu sei que teu passado é curto, que você tem 17 anos, né? Mas mesmo assim, tem coisas que a gente quer mudar. Deixa eu pensar. Acho que... Difícil. Foi tudo tão bom assim, teu passado? Não. Mas você diz mais na parte do futebol ou qualquer coisa? Qualquer coisa. Por exemplo, sei lá, eu não teria quebrado aquele vaso da minha mãe e apanhado dela. Eu acho que eu teria, quando eu era um pouco mais nova, né, do que eu sou agora, eu teria levado mais a sério, eu acho que a escola. A escola? Mas você não repetiu, né, até agora? Não repeti, mas também não sou aluna nota 10, né? Acho que eu teria... Eu vou te contar uma coisa que eu já contei pra minha filha, eu fiz besteira de contar pra ela. Eu olhava assim, eu tinha que tirar 5, eu tirava 5. Eu não ia estudar para tirar 6, era um desperdício. Eu pensava só na faculdade, aí sim. Aí a faculdade você tem que levar a sério. Agora o resto, eu fazia isso. Eu olhava, eu vou fazer prova de matemática, tenho que tirar 5 para passar. Beleza, estudo para 5. Então você não está fazendo nada errado, não. Mas teu pai está escutando isso, ele deve estar bravo. Ele deve estar bravo agora. Mas eu falei isso para minha filha, agora ela fica falando, tá vendo, pai? Eu não preciso estudar. Falando, meu Deus, por que eu fui falar isso para ela? Por que eu fui contar? Mas eu acho que assim, só o fato de você não repetir, de você estar levando, você está numa escola particular, né? Que não é fácil. Escola particular nunca é fácil. Você está levando bem, levando a carreira, que, gente, a maior parte hoje na tua idade não trabalha, não faz nada, é só escola. Você está trabalhando, isso é um trabalho. Né? E você trabalhando e
Dá graças a Deus que você, que você não repetiu nada, está indo bem. Realmente. Está de parabéns por isso, inclusive. Né? E hoje, se você chegar lá para os teus amigos, perguntar quem aqui trabalha, só você vai levantar a mão, não é? Então, tem mais alguém que joga futebol lá? Na escola? A maioria das pessoas que estão lá de noite é do futebol feminino mesmo. Então tem gente que trabalha lá. Sim. E elas vêm de fora? Tem jogadoras que... Você veio de Curitiba, né? Tem outras jogadoras que vêm de... Ou são tudo jogadoras que vêm do estado de São Paulo? Porque tinha uma lei, se não me engano, que acho que até 14 anos... porque assim, no passado, podia vir numa boa, cara. Tinha 12 anos, vinha. Mas agora parece que tem alguma coisa assim, que 14 anos, você não pode ficar... você não pode trazer uma pessoa de 14 anos para ficar ali no... Por causa de moradia, tem alguma coisa do estatuto do adolescente, alguma coisa desse tipo. Porque acho que não pode trabalhar. Alguma coisa assim, né? Porque abaixo de 14 anos não pode nem trabalhar, nem como jovem aprendiz, né? Isso. Talvez entre aí. E teve muito abuso também, né? Teve até aquele caso do Flamengo lá, que os meninos morreram, no incêndio. Teve muito problema, né? Tinha muito, isso acontecia muito, assim, era meio velado, de vez em quando aparecia na TV, trazia um jogador e meio que abandonavam ele, assim, ele ficava... Às vezes não estava comendo, não estava... Assim, porque o Corinthians, ele disponibiliza, assim, casas, alojamento para as pessoas que vêm de fora? Então, legal, uma estrutura já bacana. E a estrutura é boa lá, de alojamento, dessas coisas. Sim, você não fica lá, né? Você está com seu pai. Eu moro com meu pai mesmo, mas sim, tem meninas de fora do Brasil, tem do Nordeste, do Sul, todo lugar. Então, isso é bacana. É bem legal mesmo. Bacana, é um papo bem bacana mesmo. Você tem redes sociais? Tenho, quais são as redes sociais? Tem o Instagram, Manu Olivan. Manu Olivan. Manu Olivan. Com M ou com N no final? N. N de navio. Tá, então Manu Olivan é o Instagram só. Sim. Então se o pessoal quiser ver o que você faz, é lá que o pessoal tem que te procurar. Bacana. E a gente vai torcer muito por você, tá? Mesmo sendo do Corinthians, fazer o quê, né? Mas, acho que eu só não conseguiria torcer se eu fosse palmeirense, mas eu não conseguiria ser palmeirense, então vou torcer. Tô brincando, hein, palmeirense? É só uma brincadeira. Mas a gente vai torcer por você e ainda vai ver você na seleção, não é, Duca? Com certeza, com certeza. É uma jogadora que eu já tive a oportunidade de vê-la em campo, joga muito bem e ainda é versátil, pode jogar em diversas posições. Eu acredito que ela tem um futuro brilhante e vai ajudar tanto o Corinthians quanto a seleção brasileira. Obrigada. Legal, então. E aí já fica o convite para quando você for convocada, mesmo quando não for convocada, daqui a um tempo você volta aqui para conversar com a gente, falar como é que está indo a sua carreira, né? Mas você vai ser convocada, se já foi na seleção sub-20, vai na seleção profissional quando você... quando você passar para lá. Com quantos anos que passa para profissional? Com 20, 21, acho. 20, 21? Embora tenha, às vezes, um pessoal mais novo que às vezes joga, né? O Corinthians teve, acho que a primeira jogadora foi a Ellen, né? Foi, Ellen que foi o primeiro, porque o Corinthians só contratava, não colocava ninguém da base. Aí a Ellen, que infelizmente teve uma lesão grave, tá se recuperando. Ela rompeu o ligamento. Rompeu o ligamento. E ela foi a primeira que jogou na base. Sim, foi. Da base para o profissional. Então logo você deve ir para profissional, aí logo para a seleção e a gente vai lá torcer para você. Ela arruma os ingressos para a gente entrar na faixa. Com certeza. Arruma. A gente vai lá torcer. Né? Mano. Legal, então. Queria agradecer a tua disposição de estar aqui com a gente e por jogar futebol mesmo, porque eu acho que assim, qualquer esporte, tem gente que até critica, para que serve esporte? Gente, a gente anda num estresse o tempo todo. O esporte é justamente quando a gente descarrega o estresse, não descarrega nos outros. Quando a gente alivia o nosso estresse, né? Então, o esporte é muito importante para o ser humano. Assistir o esporte é muito importante. Jogar, então, nem se fala, né? Então, parabéns pela sua carreira. Obrigada. Queria agradecer muito a tua presença aqui. Eu sei que você tem um baita de um futuro aí pela frente. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Legal. Então, gente, a gente vai parando por aqui.
E não se esqueçam, eu não falei nenhuma vez, né, para vocês darem um peteleco no positivo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque aí vocês recebem. Depois que ativar as notificações, isso é importante, volta lá e coloca todas as notificações, tá? E aí vocês recebem os nossos podcasts, que estão por enquanto 2 por semana, mas vão aumentar, né? Com certeza, com certeza. Logo, logo eles vão aumentar. E caso vocês queiram ver ao vivo, a gente também tem ao vivo toda sexta-feira ao meio-dia. Nessa sexta-feira agora vai ter um bem legal, né? Vai ser. A gente vai ter alguns bem legais. Esse daqui vai passar mais pra frente, mas toda sexta-feira tem um bem legal. Vai sair agora, sexta-feira. Vai sair agora sexta-feira? Sexta-feira. Ah, então, vocês estão vendo agora de manhã, à tarde, ao meio-dia, vai ter um podcast muito legal também, assim como foi esse. Tá bom, gente? Então, obrigado, Duca. Eu que agradeço. Obrigado, Obrigada. Manu. E a gente foi.